Saúde a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Bom, como o irmão Kleber falou, há muito tempo eu não venho aqui. Eu me sinto sempre como Jonas, fugindo da presença de Deus, querendo me esquivar da minha responsabilidade, mas de vez em quando a gente não consegue fugir. A gente até tenta, mas não consegue. Então, nesse momento, eu peço a Deus para que Ele me unja, me capacite, para que eu possa trazer a mensagem que Ele quer que seja dada ao seu povo. Vou começar contando 3 histórias. Os irmãos prestem bastante atenção. A primeira história é de uma norte-americana que se chama Vic Stewart. Ela tinha câncer. E com isso, ela fez vários tratamentos, lutando contra essa doença. Todos sabem, é uma doença terrível. Algumas pessoas dão sorte, conseguem se curar, mas muitas pessoas, podemos dizer assim, a maioria, não tem tanta sorte assim. Mas ela fez um tratamento rigoroso contra o câncer. Ela fez a cirurgia, retirou o tumor, fez radioterapia, fez quimioterapia. E por um bom tempo ela voltou para casa e viveu tranquilamente a sua vida. Mas depois de aproximadamente um ano e meio mais ou menos, ela voltou a sentir fortes dores e foi ao hospital. E foi constatado que novamente ela estava com câncer. O câncer tinha afetado outra parte do seu corpo. Mas ela pegou e fez uma declaração. Ela disse que não iria desistir, que mesmo que a ciência dos homens pudesse falhar, mas ela ia continuar orando e pedindo a Deus, para que Deus pudesse libertá-la dessa doença. Paramos por aí na história da Vic. Depois de lutar contra o câncer, ela decidiu colocar nas mãos de Deus. Orou e jejuou para que essa doença fosse retirada dela, não pelas mãos humanas, pelas mãos de médicos, mas pelas mãos de Deus. Vamos passar agora para uma segunda história. Essa história é também de um norte-americano, chamado-se Philip Morris. Ele é um atleta olímpico, um atleta que compete em alto nível. Ele então, no jornal, ele deu uma declaração, que ele está se esforçando, está fazendo uma dieta balanceada, está treinando todos os dias, 10 a 12 horas, direto, incansavelmente, porque ele declarou que ele tem fé que ano que vem, nos Jogos Olímpicos aqui do Rio, ele estará presente no pódio. Ele é um atleta ginasta olímpico. Essa foi a declaração de Philip Morris. Que ele tem fé que ele estará aqui na Olimpíada do ano que vem e conquistará um pódio. E a terceira história é de um francês que deixou a sua vida na França. O nome dele é Madalou Verche. Ele deixou a sua vida na França para ir para a Síria. O que os irmãos acham que ele foi fazer na Síria? Ele foi se aliar ao Estado Islâmico. E a declaração dele foi que lá ele poderia professar a sua fé do jeito que ela deveria ser, junto com seus membros do Estado Islâmico. 3 histórias. Os irmãos guardem bem essas histórias. A Vic estava com câncer, o Philip, que era um atleta olímpico, e o Madalou, que foi seguir a sua fé juntamente com o Estado Islâmico. Gostaria de convidar os irmãos que possam abrir as vossas Bíblias no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1. Gostaria que um irmão lesse para mim, em alta voz, esse texto. Hebreus 11, 1. Muito bom. Alguém tem outra tradução?
Por base na leitura que o irmão Marcos fez, o que é a fé? Pode falar, irmãos, não estou falando para vocês, mas toda a igreja tem que escutar. A certeza das coisas que se esperam, das coisas que se não veem. Esse é o entendimento que nós temos como fé, correto? É o que está escrito na Bíblia. Mas o que isso quer dizer na realidade? Aquilo que você não sabe se vai acontecer, que está no futuro ainda, você crê. Você crê que aquilo vai acontecer. Não é verdade? Mas agora nós voltamos para a leitura que o irmão Zé Adão fez. O que diz que é a fé na leitura que ele fez? Creio que a edição dele é Almeida, revista e corrigida. A fé é o firme fundamento. O que é uma coisa firme? É uma coisa que tem rigidez, que não tem condições de você danificá-la facilmente. Não é isso? Isso é uma coisa firme. E o que é um fundamento? É um alicerce, algo onde alguma coisa está apoiada sobre, não é isso? É uma base, e é uma base firme. Então a fé é uma base firme. Não é isso que está dizendo a palavra de Deus? Ou seja, a fé é uma base, ela tem que ter uma base firme em quê? Em alguma coisa. Ela é uma base de alguma coisa, uma base firme de alguma coisa. E ela vem de algum lugar. Então, nós vamos usar um outro texto. Nós vamos usar Romanos, capítulo 10, versículo 17. Um outro irmão também pode ler. Romanos 10, 17. A fé vem e ouvir o quê? Então a fé vem da onde? Da palavra de Deus. De acordo com o texto que nós tínhamos lido, fé é o firme fundamento de quê? Da palavra de Deus. Quando você tem o firme fundamento da palavra de Deus, o que acontece com você? Você tem a certeza das coisas que se esperam. Os irmãos estão entendendo? Muitas vezes nós falamos que a fé é simplesmente crer. É crer, é acreditar naquilo. Mas não é simplesmente crer, porque diz que a fé, ela é firme. Firme é uma coisa que não se desfaz com facilidade. Para isso, precisa de ter o quê? Ter lógica. Eu creio que todos aqui aceitaram a Cristo como seu Salvador. Não aceitaram? Levante a mão quem aceitou Cristo como seu Salvador. Quem crê que Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Vocês simplesmente creram? Ou alguém chegou para vocês, abriu a palavra de Deus, estudou com vocês, mostrou o que aconteceu, mostrou que com o pecado o homem foi destituído da glória de Deus, o homem merecia a morte, e que para isso Cristo veio aqui morrer em seu lugar e deu a sua vida por você. Foi assim ou não foi? E vocês não aceitaram? Vocês então simplesmente não creram. Vocês procuraram uma lógica aí. Isso é a fé. A fé tem que ter lógica. A fé não é cega. Se alguém falar que vocês que a fé é cega, não é não. Tem que ter lógica. Alguém tem que explicar e te mostrar para você que aquilo realmente faz sentido. Que aquilo realmente é do jeito que está explicado ali. A própria palavra de Deus fala isso. Os bereanos eram mais inteligentes e mais sábios por quê? Eles averiguavam na palavra de Deus se aquele que era falado realmente estava na palavra de Deus. Assim também é conosco. Nós temos fé em Jesus, mas não porque simplesmente acreditamos em Jesus, que Ele é o Filho de Deus, mas porque nos é provado dentro da palavra de Deus que Jesus é o Filho de Deus e que nós, depois do pecado,
precisamos, necessitamos de Cristo para que possamos o quê? Ter esperança na vida novamente. Isso é verdadeiramente fé. É o firme fundamento. E o fundamento é o quê? É um alicerce, onde se apoia. E a fé apoia aonde? Na palavra de Deus. Nós temos um fundamento maior que a palavra de Deus? Não temos. Fé é um sentimento exclusivo da palavra de Deus. Nós temos outros sentimentos que podem ser parecidos, que às vezes nós confundimos com fé. Mas se ela não tiver alicerçada na palavra de Deus, nós não podemos dizer que é fé. Porque fé está contido na palavra de Deus. Fé é o firme fundamento na palavra de Deus, para que nós possamos ter certeza das coisas que não se veem, das coisas que se esperam. Agora nós vamos voltar àquelas 3 histórias que nós havíamos contado. A história da Vicky. Ela colocou nas mãos de Deus a sua vida, através de oração, através de jejum, para que Deus pudesse curá-la. Porque ela viu que os homens realmente não davam mais conta de curá-la daquela enfermidade que ela estava. Aí eu pergunto para os irmãos, o que a Vicky tinha, o que ela exerceu, foi a fé? Opinião dos irmãos, foi a fé? Está alicerçada na palavra de Deus? Está embasada na palavra de Deus? Está embasada. Se a pessoa precisa ter uma necessidade, quem que ela vai recorrer? A Deus, através de quê? Através da fé, com jejum, com oração, é o que ensina a palavra de Deus. Então ela exerceu fé. Ela exerceu realmente a fé. Filipe, o atleta olímpico, ele estava treinando 10 a 12 horas por dia, fazendo uma alimentação balanceada, sacrificando seu corpo para que ele pudesse estar na Olimpíada do ano que vem e conseguir subir ao pódio. Vocês acham que ele estava praticando a fé? Vocês acham que ele estava praticando a fé? Vocês acham que isso era fé? Respondam, irmãos. Você acha que era fé? A fé tem que estar alicerçada na palavra de Deus, correto? Se ela deve estar alicerçada na palavra de Deus, vamos ler um texto que talvez nos mostre alguma coisa que pode não estar de acordo na história de Filipe. Gálatas 5,19. Lá nos fala de quê? As obras da carne, não é isso? São conhecidas quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Se encaixa em alguma coisa aí? Porfiar é o quê? Disputa, contenda, competição. Se ele estiver simplesmente praticando esporte, ele não estaria errado. Esporte é saudável. Mas a intenção dele era o quê? Disputar. Era participar de uma disputa. Não totalmente diretamente ao assunto, mas o apóstolo Paulo nos diz que o atleta a tudo se abstém. Mas ele, por quê? Correndo atrás de uma coroa corruptível. Nós, porém, atrás de uma incorruptível, uma coroa espiritual. Não é isso? Ou seja, o que ele está fazendo e está demonstrando com isso é confiança. É um sentimento diferente. Ele confia que lá ele estará. Embora na fé também haja confiança, mas na confiança pode não haver fé.
Porque a fé, ela é o firme fundamento da palavra de Deus. Ela tem que estar alicerçada na palavra de Deus. Vamos passar para a última história. O francês que foi para a Síria para se juntar ao Estado Islâmico. Ele diz que lá ele poderia agora exercer a sua fé com mais liberdade. Poderia exercer a fé do islamismo, né, corretamente. Mas, irmãos, para nós podermos falar de alguma coisa, nós temos que conhecer, não é verdade? Para nós falarmos do islamismo, nós devemos estudar um pouco e conhecer realmente o que é o islamismo. Quando nós vemos essas coisas que acontecem aí, o Estado Islâmico, alguns grupos terroristas que fazem, eles professam o islamismo, mas se nós formos conhecer realmente a fundo, na verdade não é isso que o islamismo prega. Embora lá nós vemos que existe sim algumas palavras que mandam fazer aquilo, como a nossa própria Bíblia, se a gente pegar aqui, Deus mandava matar, não deixar nem homem, nem mulher, nem criança, nem animal vivo. Se você pegar alguns textos isolados também, é o que eles fazem, os mais extremistas que querem impor a sua religião à força, isso acontece. Mas o islamismo não prega essa matança. Não é isso que o islamismo prega. O profeta deles, que eles têm como mais importante, que é o profeta Maomé, ele prega o quê? A bondade, a compaixão e a boa convivência entre os seres humanos. Então, por meio disso, os irmãos acham que ele está professando a sua fé? É fé o que ele professa? Não é. Mas o que chama esse sentimento que ele está professando? Indo para lá, seguir esse povo que ele acha que é fé. Isso se chama fideísmo, irmãos. É fidelidade a uma ideia. Ele é fiel à ideia do Estado Islâmico, porque ela vai contra a base do islamismo, que é o Corão. Então ele é fiel àquele pensamento. Isso não é a palavra de Deus. Isso não é nem a palavra deles lá, o que eles usam de fundamento para a religião deles, que é o Alcorão. Então isso se chama fideísmo. Nós temos outra situação para a gente poder exemplificar o que é o fideísmo. Na política tem muito disso. Quando um partido decide fazer uma votação, o que eles fazem? O diretor lá do seu partido, o comandante lá, ele diz como o partido vai votar. Não é assim que acontece? Ele fala assim, ó, nós vamos votar assim, assim, assado. Os outros têm que fazer o quê? Tem que votar igual. Porque se não vota, eles estão indo contra o que eles chamam de fidelidade partidária. Ou seja, vota contra o seu partido. Só que, muitas vezes, quando você entra para um partido político, o pensamento é um. Então, aquele pensamento daquele partido, ele se encaixa com o seu pensamento, com a sua vontade. E você se adere àquele partido. Mas depois, se o partido muda de pensamento, de filosofia partidária, ideologia, o que acontece? Ele fica preso ao partido, porém aquilo não é mais o quê? O que ele pensava, que era aquilo que ele concordava, que era. Isso é fideísmo. Nós temos um exemplo clássico e grandioso hoje em dia na nossa nação, né? Um partido que sempre defendeu a classe operária, hoje em dia já não faz a mesma coisa como fazia antigamente. Isso se chama fideísmo. Você tem que ficar fiel a uma coisa que já não é mais aquilo que você defendia, que você pensava que era. E muitas de nós, às vezes, podemos estar praticando fideísmo em nossas vidas. Nós estamos sendo fiéis a muitas coisas que nós achamos que deveria ser e não é. Para isso nós devemos usar a fé, que é o firme fundamento na palavra de Deus, para se ter certeza das coisas que se esperam. Se nossa fé não estiver fundamentada na palavra de Deus, nós não estamos praticando fé. Nós podemos estar praticando a confiança em alguma coisa, ou podemos estar praticando o fideísmo. São dois sentimentos completamente diferentes. A fé, ela tem lógica. Ela tem lógica. A fé não é cega.
Todos vocês estão aqui sentados porque um dia alguém, pela lógica, mostrou a vocês que tinha sentido o que eles estavam ensinando a respeito de Cristo. Vocês não estão aqui enganados ou simplesmente porque acham que é assim. Foi ensinado para vocês e vocês aceitaram estar aqui por isso. E assim devemos continuar. Sempre pôr na prova se o que nós professamos ser a nossa fé está embasado na palavra de Deus. O texto que nós usamos para a base da nossa oração, Hebreus 11:6. Vamos ler novamente. O irmão quiser pode ler para todos. Olha, irmãos, sem firme fundamento na palavra de Deus, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário aquele que aproxima de Deus, creia que Ele exista e que é galardoador dos que o buscam. E como é que nós vamos crer? Como que nós vamos crer que Ele existe, se não for pela palavra de Deus? Quem crê em Deus? Levante a mão quem crê em Deus. Por que vocês creem em Deus? Vocês têm a fonte de Deus em algum lugar. Alguém falou para vocês de Deus. E quem falou para vocês de Deus tirou isso de algum lugar. E de onde é que foi tirado isso? Da palavra de Deus. Para nós cristãos, a Bíblia. Para os judeus, a Torá. Então, se nós conhecemos Deus, é porque nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos na palavra de Deus. E essa é a nossa fé, é o firme fundamento na palavra de Deus. Porque sem ela, nós não temos como continuar acreditando e aguardando as coisas que nós não vemos, as coisas que estão futuras ainda, que nós precisamos colocar em nossas vidas. Então, que nós possamos a cada dia professar a nossa fé, alicerçados na palavra de Deus. Porque sem isso, a nossa fé irá ruir. Ela não terá um firme alicerce, como é necessário para todos os cristãos. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos fortalecer a cada dia, e que também possa nos guiar através da verdade na sua palavra. Amém.